Boa noite! Estamos iniciando mais um Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E eu adoro estar aqui com vocês todos os dias. Hoje o programa está especial, dê uma olhadinha. Cada perfil, um perfil diferente para cada noiva, para cada debutante. A gente vê qual é a melhor opção para ela e aquilo que ela quer também passar para os convidados, quando ela olhar esse álbum também, o que ela quer ver, né? Então, as nossas salas também ficam à disposição dessas noivas debutantes, né, também. E temos também um bate-papo muito interessante com algo que não é dito todos os dias, mas que fez muito sentido com a Marcela Bouré, que é arquiteta e conhecedora de uma técnica que é o Feng Shui. Então, pessoas, por exemplo, que estão doentes, agora, recente, visitei na casa de um amigo que está doente, fui fazer radiestesia, porque ele saiu do hospital e começou a passar mal no local onde ele foi. Entendi. E aí comprovei que lá há água debaixo, ele teve que sair de lá imediatamente porque ele teve uma piora. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber, porque eu vou bater um papo com ele, Max Vinícius, que é proprietário aqui do Seleto Cuiabá, que é um espaço fantástico, que tem um complexo, porque além de cabelo, maquiagem, aqui eles fazem de tudo que a mulher e o homem também precisa, e vocês vão conhecer um pouquinho do Seleto aqui através do Max. Max, primeiro, muito obrigada por estar me recebendo hoje. Obrigada pela nossa parceria que é tão antiga e que realmente assim deu um up no meu visual em todos esses anos. Eu que te agradeço, né? Assim, tô super feliz de mais uma vez estar apoiando, né? Todos os seus projetos, a gente sempre tá junto, porque assim, além dessa energia incrível, essa mulher maravilhosa que você é, então a gente fica muito, muito feliz. E assim, a porta da nossa casa sempre esteve aberta, sempre vai estar aberta para você, sem dúvida, né? Que tem essa energia incrível, de verdade. Assim, então você é muito querida e, além disso, muito profissional também, então sempre pode estar contando com a gente também, né? Sem dúvida. Viram aí? Sabe? É por isso que eu amo demais. Mas, Max, eu queria iniciar que você contasse um pouquinho da sua história, porque o Seleto, ele nasceu de um sonho, né? Como tudo que é grande nessa vida. Mas vocês tiveram, assim, um crescimento muito rápido. Eu sei que é devido ao seu talento, ao talento do Cleitinho também. Logo, vocês vão conhecer o Cleitinho também, que estão aí, uma parceria de muito sucesso, mas quando você sonhou, falou, eu quero ter o meu próprio negócio e eu quero que ele seja dessa forma, e agora você olha para tudo que você construiu. Então eu quero que você conte essa história pra gente. Essa história, na verdade, assim, ela é muito bonita porque a base dela foi criada pela amizade, né? Então, quando a gente tudo começou lá no Boa Esperança, nós éramos em 6 amigos só, sendo que eu e o Cleiton resolvemos tomar essa iniciativa, né, de ter o próprio negócio. E nisso a gente tinha o companheiro dos nossos amigos, que era o Arthur, a Laísa, a Chantelle e a Gabi também, que estavam junto com a gente na época, e a gente começou o Seleto dessa maneira. A gente criou um salão diferente, né, que as pessoas conseguisse passar o dia inteiro dentro do salão, que fosse agradável, que fosse gostoso, que tivesse um atendimento com diferenciais, né? Então, foi assim que a gente começou. O Seleto começou com essa base. Aí, a gente só tem 3 anos, a gente é um bebê ainda, a gente entende muito bem isso ainda, né? Só que com isso acabou tendo crescimento, aí onde surgiu a nossa oportunidade de vir com a mudança para cá. Um pouquinho antes disso, a Adria, que é nossa sócia também, ela acabou entrando no nosso negócio. Acho que com 1 ano e meio, mais ou menos, que o salão já estava aberto. E ela veio para somar com a gente, né? No setor do casamento e tudo mais, que é um dos setores mais fortes do salão também, né? Que a gente conta muito com isso. A partir desse momento, foi onde a gente começou a crescer. E aí, os profissionais aqui da cidade começaram
a querer trabalhar com a gente, na verdade, né? E uma que era uma equipe muito unida, que tinha muito companheirismo, né? Que não era aquele salão que tinha energia pesada, que era sempre um lugar muito gostoso. E aí, com isso, os profissionais também começaram. Olha, a gente tem que abrir vaga para trabalhar com vocês, tem que abrir vaga para trabalhar com vocês. E isso foi crescendo, né? A primeira mudança que a gente teve foi para 18 profissionais. Entanto que a nossa formação hoje tem 82 funcionários, assim, profissionais que trabalham com a gente, né? Parceiros, né? Assim, que se tornaram a família Seleto, né? E aí, graças a Deus, isso só tem alavancado, né? Vamos dizer assim, a gente só tem a agradecer com essa equipe maravilhosa que a gente tem. Vocês viram aqui o céu é o limite. Eu acredito que vocês já estejam vendo um pouquinho do Seleto, que a gente está mostrando aí para vocês. Então, aqui você encontra todo tipo de procedimento e os melhores profissionais. E hoje eu estou num dia especial. Nós estamos nos preparativos, agora eu já até terminei, para fazer um ensaio fotográfico. Então, reunimos muitos profissionais que a gente vai mostrar para vocês logo na sequência também. Mas eu quero que você nos conte desses dias especiais, Max, porque o Seleto é bem preparado para isso, para receber noivas, debutantes e para ensaios fotográficos, para aniversários, né? Então, a gente tem uma equipe muito especializada, né, realmente em eventos. Então, que eu tenho um setor dentro do salão que só cuida dessa parte de eventos, que é a Lívia, né, onde você que gostaria de fazer um orçamento, ela que passa, ela que tem todo o contato, até para estar acompanhando, né, porque o evento, ele acontece às vezes num dia, o book, enfim, 15 anos, ele acontece num único dia. Mas antes disso tem um trabalho muito grande, né? O preparativo para isso tudo. Então a Lívia toma conta para estar sempre ali junto, né? Com a noivinha, com a debutante, com a mãe, com a gestante, às vezes que vai fazer o book, ou quero fazer um book para dar de presente para alguém. Também a gente faz, né? E a gente tem todo esse acompanhamento, que é quando a gente acompanha, vai junto, né? Dependendo da formação que vai ser feito esse book, a gente vai, acompanha, passa a tarde inteira lá também junto, né? E a gente tem as salas especializadas para esses atendimentos de noiva e tudo mais, que é debutantes, inclusive essa é uma das nossas salas, né? Então, assim, com cada perfil, um perfil diferente para cada noiva, para cada debutante, a gente vê qual é a melhor opção para ela e aquilo que ela quer também passar para os convidados, quando ela olhar esse álbum também, o que ela quer ver, né? Então, as nossas salas também ficam à disposição dessas noivas debutantes, né, também. Max, nós estamos em um momento especial, teve a reabertura agora do mercado, e embora nós estamos aqui neste momento sem máscara, mas vocês estão com um procedimento muito legal para atendimento. Vamos falar só um pouquinho disso também, que é muito importante para todo mundo que está nos assistindo. Sim, nesse momento veio a mudança, né? A gente reaprendeu a fazer algumas coisas que pra gente já eram normais, né? Assim, a gente sempre teve um cuidado com a segurança dos nossos clientes, né? Em tudo, num total, num geral mesmo assim. E agora com essas medidas novas, né, de segurança, de prevenção, em relação ao Covid, a gente tem ali, quando a cliente entra, já tem o álcool em gel, né? A gente tem o cuidado, hoje os nossos manobristas, eles não estacionam mais os carros, a gente pede que elas estacionem, só que a gente vai fazendo uma orientação, justamente por isso, né? Toda a nossa equipe maramentada, todo mundo de máscara. Então, assim, todas as regrinhas, vamos dizer assim, a gente está sempre cuidando para ter uma segurança, para a cliente sentir a vontade e sentir aquela energia gostosa. Infelizmente, a gente gosta muito dos abraços, mas a gente está nessa situação. Mas, assim, sempre o sorriso, mesmo que for com os olhos, ele está sempre estampado, né? Mas olha, vir aqui no Seleto, você já se sente abraçado, até pela energia que o local tem, o carinho, os ótimos profissionais e por você sair assim, minha gente, é do jeito que eu tô, numa felicidade, sorriso daqui pra ali. Max, eu quero te convidar, eu quero te receber no meu estúdio, pra gente, tipo, postergar um pouquinho esse assunto, estar com o Cleitinho também para vocês conhecerem e a gente contar muito mais do Seleto, e eu sou muito honrada de ter essa parceria com vocês, viu? Com certeza, sem dúvida, a gente não vê a hora de também ir pra lá, né? Eu falei pra ela até, olha, as coisas estão caminhando, mas logo a gente tá lá junto com ela, assim. Até quero conhecer, né? Lindíssimo, parabéns pelo programa, inclusive, né? E com certeza eu vou arrastar o Cleitinho e a gente aparece por lá, sim. Muito obrigado você por essa parceria que você tem com a gente, todos esses anos. Eu que agradeço, amigo.
Obrigada. E o Elger, você continua. Nós estamos indo pro estúdio. Vamos mostrar muito mais para vocês. Fica aqui comigo. Estamos de volta e agora vamos bater um papo com ela, a Marcela Bouré, que tem uma especialidade assim muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar saber. Mas primeiramente, Marcela, quero te agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Elga. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse trabalho que eu acredito bastante. Passando uma informação muito legal, que eu realmente, particularmente, tenho muita curiosidade. É o Feng Shui? É assim que fala? Sim, pode ser. Feng Shui? Feng Shui. E o que é o Feng Shui? Conta pra gente. O Feng Shui, ele é, assim, uma ferramenta, do meu ponto de vista, extraordinária de autoconhecimento e transformação, um alinhamento, né? Uma ferramenta de interpretação do sistema casa e vida, né, do homem, né, vamos dizer assim. Eu, assim, na minha visão ainda, tipo, sem técnica, sem muito conhecimento, o que eu entendo você fala sobre alinhamento de tipo, coisas, objetos em relação à energia do local, cores, é isso aí, mais ou menos? Isso também pode ser feito dentro do Feng Shui. Ele é feito, mas assim, isso é uma pequena parte. Assim, as pessoas hoje em dia, Elga, elas ligam muito o Feng Shui à decoração e à arrumação do espaço, a organização em si. É isso aí que eu tenho essa ideia, mas isso aí não é só isso, né? Não é só isso. O Feng Shui é uma energia muito abrangente, larga. E assim, a origem? Da China. Da China? Assim, nos primórdios, né, vamos dizer assim, que todo homem sempre esteve na paisagem em busca de um local seguro que os nutra e que lhes dê algum conforto térmico, né, para que pudesse prosperar, criar arte, se expressar, né, porque a gente na sobrevivência, a gente não tem um estado de tranquilidade para ser criativo. Sim. Né? E as civilizações surgiram daí, dessa observação na paisagem. Então, Feng Shui significa literalmente vento e água, que são os dois elementos brutais que eles consideram na natureza, que moldam a paisagem, né? São as duas forças que moldam montanhas, água. Verdade. Entendi a mensagem. E que trazem a energia vital que está no vento e na água para os espaços. Que é essa energia que nos abastece, né? Que eles chamam de Qi, né? Essa energia vital. Você percebe que, assim, que uma cidade que é permeada por água tem uma outra energia do que uma cidade que é mais que não desértica, né? Vamos dizer assim, que se nós tivéssemos preservado o nosso córrego da Prainha com margens lindas, seria Cuiabá outra cidade. Outra Cuiabá, outra energia. Outra energia. Principalmente isso influencia na gente, né? Realmente, no entanto que, pelo que eu sei de energia, a natureza nos traz uma energia limpa.
Sim, né? E, sim. tipo assim, eu acredito que as pessoas, se tivéssemos preservado essas belezas naturais, imagina um córrego lá maravilhoso no centro da cidade, né? Com certeza as pessoas estariam com uma energia diferente, muito melhor. Sim. As relações melhoram, né? Sim, Elga. Porque assim, a partir do momento que nós fomos nos desconectando da natureza e passando a nos industrializar, né? E a construir através de compostos e materiais totalmente sintéticos, né? Nada naturais, né? A gente, vamos dizer assim, que a gente desestabilizou a energia dos lugares, né? O ecossistema cidade, o ecossistema natural, paisagem, tem energias diferentes, obviamente. Tanto que as pessoas, quando querem descansar, vão buscar a natureza. Buscar a natureza. Busca os Querem se campos, reabastecer, né? de energia, buscam os campos. Então, assim, foi se observando tudo isso e sistematizando, até que esse conhecimento sistematizou a um ponto deles aplicarem dentro de casa, que é hoje o local onde a gente vive, não mais como a gente vivia antes, que era na natureza. Sim. Né? Então, assim, o Feng Shui tem um início, assim, com mais de 8.000 anos. 8.000 anos. Sim. Que é o que tem sim, o conhecimento a origem, dessa assim, técnica. e tem ainda outros uma estudos técnica, com mais uma tempo ciência, ainda. O que é? Para a China, é matemática. Matemática. Tem um lado chinês que é razão. Então, assim, eles calculam, todo empresário tem um consultor de Feng Shui e é uma coisa assim, faz parte dos 8 ramos da medicina chinesa. Essa medicina dos espaços, eles diriam. Que legal, entendeu? que interessante. E assim, mas tipo tem uma assim, vertente... Vou fazer uma pergunta, eu acredito que as pessoas, né, tenham essa curiosidade. Você falou bem assim, os empresários, isso aí deve ser muito ligado à prosperidade, sucesso, boas energias, né? Você canalizar boas energias, é mais ou menos por aí. Então, você deve ter conhecimento de pessoas, assim, que tenham êxito na sua carreira, na sua empresa, que usam essa técnica? Então, tem 2 vertentes de Feng Shui. Uma mais matemática, que é essa que não considera muito o fator humano dentro dos espaços, eles são bem racionais, vamos dizer assim. E tem uma outra que é intuitiva, né? Então, assim, tem o Feng Shui pós-império, né? E tem o Feng Shui xamânico, que vem de Lao Tse, não sei, enfim. Eu não tenho muito conhecimento, filósofo, mas... do taoísmo. Qual que é a diferença? Então, esse lado mais racional não leva em conta o fator humano dentro do espaço. Já o Feng Shui intuitivo e simbólico, dessas raízes ancestrais, vamos dizer, xamânicas, já tem em consideração o fator humano dentro dos espaços. Então, assim, como que eu posso ser mais clara, né, para te explicar isso? É porque nós que somos leigos, né? Então, assim, numa visão bem leiga, você fica meio que imaginando como seria. Porque você realmente quer aprender os detalhes. Porque tudo, eu acredito que isso pode acrescentar muito na vida de cada pessoa, né? Às vezes você tá aí dentro da sua casa... Tô lá dentro da minha casa, então, e um posicionamento já muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, o que acontece, Elga, hoje em dia? As pessoas, elas querem as coisas tudo, assim, imediatamente prontas e fáceis, uma receita para chegar naquela tão almejada prosperidade, que ela não é só financeira, mas ela é em todos os sentidos na vida. Todo mundo quer ser feliz. Sim. Né? Só que isso exige da gente um caminhar, um desenvolvimento. E o Feng Shui tem as ferramentas para isso. Esse é o Feng Shui do fator humano, porque assim, algo que você consegue muito rapidamente, ele não se sustenta. Com certeza. E logo se torna vazio dentro de você, entendeu? Então, assim, eu sou apaixonada pelo lado intuitivo. É claro que a gente olha as estruturas também por esse lado da razão, da energia que flui dentro da proporção dos espaços, porque a gente olha desde a forma da casa, não é só a decoração, porque as formas, o que acontece? A planta da nossa casa, ela é como se fosse um mapa nosso astrológico. Olha, ele é um mapa uno nosso. Então a casa, ela é uma metáfora. Nós viemos de uma linguagem de símbolos e a casa, ela fala conosco
através dos símbolos. Na metafísica chinesa, tudo é energia. Então, assim, e o que é energia? É consciência. E a matéria é essa consciência abrandada. Quando a consciência vai abrandando, ela se transforma em matéria. Então, assim as coisas se materializam no espaço. Parece uma coisa assim... pouco assim, né, abstrata. Às vezes é um pouco abstrata, mas faz muito sentido, né? A gente sempre gosta de trazer um pouquinho assim, você conseguir dar exemplos práticos para a gente conseguir visualizar melhor. Sim, Você disse que a nossa casa é um mapa. Então, assim, como é que a gente consegue entender, né, decifrar isso? Sim. Tem algum posicionamento em relação ao sol, sabe? Você entende, assim, a minha visão leiga? Tipo, olha, o sol nasce, bate no quarto, tal, é melhor. Ou o posicionamento da cama, talvez virada para a porta ou não. Eu já ouvi falar muito isso, não tem que ser para a janela. É mais ou menos algo assim? Então, tem posições do mobiliário, claro, que favorecem ao fluxo de energia dentro do espaço. É isso. Com certeza, porque assim, os espaços que a gente não consegue chegar até eles, a gente também não os ativa, porque é a nossa energia que ativa os espaços. Mas para você poder entender isso melhor, eu vou te explicar outra coisa antes que a gente tá falando, tá? Sobre essa questão da gente entender esse mapa nosso. Então, assim, existe uma das ferramentas do Feng Shui, porque o Feng Shui tem algumas ferramentas, né? Cada divisão da casa, ela tem o seu simbolismo próprio. Por exemplo, a cozinha. A cozinha, ela é o espaço mais poderoso energeticamente de uma casa. Olha, porque é o local onde a gente se nutre. E sem nutrição, nós não somos nada, ninguém, não dormimos bem, não trabalhamos bem, não vivemos. Então, assim, a cozinha, ela é um local de alquimia, de transmutação energética também. Então, assim, ela tem esse simbolismo. Aí vamos dizer que o quarto é uma energia muito interior, ela vai falar muito desse eu seu mais interno, né? A sala, ela tem que comunicar expressivamente tem que ter ali uma conjunção de todos os habitantes da casa, para que todos se sintam pertencentes àquela casa. De interação, é um lugar de interação social. Comunhão da família. Vai falar sobre as suas relações também com o fora, com o outro, com o mundo exterior. Então, assim, tem esse simbolismo sobre cada divisão e também existe uma espécie de mapa, que a gente estava falando de mapa, né? Ou tem algumas pessoas que chamam de grade. É como se fosse uma mandala dividida em 9 partes, que são áreas da nossa vida, aspectos da nossa vida. É uma ligação? Esse mapa, ele é aplicado na planta da sua casa e você vai perceber como que está a energia de cada espaço em relação a essa conjunção, né, do símbolo, né, da estrutura da casa que a forma tem, mas aonde está cada área, por exemplo. Deixa eu falar melhor. Tentar falar melhor. Vai segurar um pouquinho, Marcela. Tá. Vamos dar uma interrompida, que a gente já volta logo após o intervalo. É rapidinho, instantes. Estamos de volta aqui com ela, Marcela Bouré, que é arquiteta e também conhece essa técnica maravilhosa que é o Feng Shui, que, olha, nos traz aí um conhecimento e é um aliado, né, Marcela? É um aliado ao nosso favor em relação à energia, em relação... porque a gente desconhece muitas coisas à nossa volta, no mundo, coisas que favorecem. E essa técnica, é uma técnica que você pode falar? É uma técnica. É uma técnica do Feng Shui. Ele, tipo assim, pode trazer muitos benefícios, né? Nós paramos no bloco anterior falando sobre a mandala e da conexão, da implantação, né? Em relação à planta baixa, porque a Marcela é arquiteta, já me deu algumas dicas aqui, né? A planta baixa do imóvel, eu adorei essa. Então, Elga, essa mandala ela se chama Baguá.
E o Baguá, ele tem 9 áreas regentes da nossa vida, né? Ali colocadas simbolicamente, né? Nós temos a nossa área do sucesso, que é o nosso reconhecimento em todas as outras áreas da nossa vida. Na verdade, todas as áreas são ligadas, são interligadas, né? Porque se você não tem uma base, por exemplo, na sua área da família, legal, Já interfere, as outras né? coisas não andam bem também. Sim, Né? Então com você certeza. tem a área do relacionamento, que muitas pessoas ligam a um relacionamento mais amoroso, mas isso fala também do relacionamento com você mesmo, Nossa, da muito energia do interessante. corpo. Se essa área, por exemplo, é uma área que não existe dentro do imóvel, porque às vezes acontece de uma área simplesmente não existir no mapa, pela forma, pela complexidade que hoje se desenham as plantas, com muitas quebras, muitos ângulos, intersecções. Então as pessoas às vezes pensam que estão fazendo assim, às vezes são projetos muito bonitos, mas energeticamente Você não falou são... algo interessante que eu estou assim louca para trazer, né, à tona. Você é arquiteta, Sim. então você se utiliza da técnica até no seu trabalho, né? Você usa Sempre muito. que um cliente permite, né? Então assim, Porque tem mas coisas que não. às vezes as pessoas não Mas você aceitam, né? abre assim, fala, olha, no meu conhecimento através da técnica, você fala isso ou você mantém e só sugere mesmo? Então, hoje em dia, eu trabalho muito mais com Feng Shui como uma consultoria, dando assessoria para outros arquitetos fazerem os desenhos e fazendo a consultoria para a pessoa, né, em si. Entendi. Porque, como eu estava te dizendo, o Feng Shui ele se trata de um processo. Então, ele pode ser desde a escolha de um terreno, porque a energia de um terreno já fala por si só como pode ser o caminhar da vida da pessoa ali, tá? Terrenos que caem muito ou que tem muita dificuldade de chegar, mostra que você vai ter que ter uma força de superação ali, vai ter que ter saúde, vai ter que ter para vencer enfim. Então essas conformações de terreno já nos dizem muitas coisas, né? Fora assim todo um estudo que a gente faz sobre, por exemplo, veios de água que possam estar passando embaixo para poder construir a casa nos melhores locais. Porque a água que passa embaixo, por exemplo, de um quarto onde a pessoa dorme, é extremamente nocivo. Sério? Por quê? Porque emana uma energia que não é compatível com a energia do nosso corpo humano, podendo nos causar depressão, problemas emocionais sérios, câncer, comprovadamente. Nossa. Tá? Isso são estudos científicos já bem tipo assim, comprovados. antigos. E existem civilizações que nem construíam, né? Que você vê que as ruas, né? Elas eram feitas no curso das águas subterrâneas e as casas só construídas em volta, justamente para não colocar as pessoas nesse tipo de posição. Então, pessoas, por exemplo, que estão doentes, agora, recente, visitei na casa de um amigo que está doente, fui fazer radiestesia, porque ele saiu do hospital e começou a passar mal no local onde ele foi. Entendi. E aí comprovei que lá a água de baixo, ele teve que sair de lá imediatamente porque ele teve uma piora. E aí, já 2 dias depois, hoje já recebi a notícia que ele está Melhorou. muito melhor. A hemorragia parou. Nossa. Então, assim, é muito sério. É muito sério mesmo. A gente já mudando de um assunto para o outro. A gente acabou voltando mudando, para né? casa. Voltando para casa. Mas olha, nós vamos voltar nesse assunto aí, que eu tenho certeza que muita gente ficou Sim. curioso. No final a gente Sim. retoma, você finaliza a casa, porque é algo que as pessoas Não precisam adianta saber. você ter um bom Feng Shui, um quarto todo arrumado, se você tem uma energia dessa passando embaixo, se você tem um cruzamento de linha eletromagnética da Terra, que se chama os pontos de cruzamento de rede Hartmann-Curry. É outra coisa também que não se dorme. Só antes de voltarmos para a mandala, quando que aconteceu essa em você? Como que você teve contato com o Feng Shui e buscou esse conhecimento? E onde você se especializou no Feng Shui? Mas qual o momento que você falou, nossa, eu quero aprender isso, quero trabalhar com isso? Então,
Eu, quando me formei arquiteta, eu sempre gostei, assim, dessa parte, da parte de, vamos dizer assim, sustentabilidade. Sempre acreditei que a natureza é o que é importante, é o que nos salva, é o que nos nutre. E eu queria muito provar para as pessoas por que essas construções, da forma como elas são feitas, elas são nocivas à saúde humana. E aí eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal de Brasília, UNB, em reabilitação arquitetônica e urbanística ambiental sustentável. E lá o meu tema de tese foi a síndrome do edifício doente, que fora, na Espanha ou nos Estados Unidos, é super difundido. Aqui no Brasil, hoje em dia, jamais, na época que eu fiz, tinham pouquíssimos trabalhos. Pouquíssimos. É algo assim, realmente, que não é muito divulgado, Não, né? não é muito divulgado. Então, assim, são condições que o ambiente tem que levam as pessoas a ficarem doentes. Então, isso é muito estudado nos Estados Unidos, porque isso dá um déficit de produtividade imensa. Com certeza. Né? E, assim, as pessoas estão tão acostumadas que elas não sabem que elas têm potencial para fazer muito mais e viver muito melhor, porque elas nunca já nasceram nessa condição. Sim, é uma coisa meio que você nasce, você cresce e você acostuma com a forma como as coisas estão estabelecidas. É por isso que eu falo, gente, tem que ser curioso, né? Sobre o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que podemos melhorar, né? E isso aí, Sim. eu acredito que seja, assim, algo que muda muito a vida de muita gente. Muda. Vamos voltar na mandala? Vamos sim. Vou só concluindo isso aí. Então, assim, essa questão, assim, quando chegou a parte da energia e da geobiologia, essa questão de energia do solo e tudo mais, eu vi que eu gostava muito da parte da energia nos espaços. E Nossa, aí chegou um momento em que o Feng Shui se uniu, né, a isso. Entendi. Fez sentido para você? Fez sentido para mim. Porque eu, como muitas pessoas antes, achava que Feng Shui era também uma cor só na parede, um objeto bonito num alinhamento, não tinha a menor noção da abrangência que isso tinha. Então, assim, voltando... Eu também não sabia, Marcela. É muita coisa para falar. Quando você chegou aqui, eu ainda estava com essa crença de que nós iríamos abordar só essa questão de posicionamento. Acredito que até falei isso no início. De decoração. De decoração, de posicionamento na sua casa. Como é que você pode... Inclusive, queria dar dicas, né? Porque eu sempre gosto de dar dicas. Mas é algo muito mais além. É além, é algo assim. E o Feng Shui, ele pode sim, ele te permite deixar a sua casa mais bonita. Porque a energia vai estar fluindo melhor, né? O equilíbrio entre os 5 elementos, que são os elementos que a gente leva em consideração dentro do espaço, né? Fogo, terra, madeira, metal, eles são postos de uma forma harmônica. Então, realmente, isso traz mais beleza para o espaço. Sim. Né? E uma das coisas que eu acredito muito é ter materiais naturais, né? Madeira, tecidos na cortina isso natural. O Qi, né, a energia é mais completa, né? Você pega uma cortina de um tecido de um linho puro e um sintético e percebe o que você sente. Aí você tem, de repente, uma mesa que a madeira também ela é fórmica, ela não é uma madeira de verdade. Como isso muda a energia do espaço, né? Como o artificial, ele acaba, ele tem uma energia volátil. Ele não abastece a gente. Sim, só que talvez as pessoas não tenham essa sensibilidade. Sim, ainda porque elas estão acostumadas muito... Porque também não para pensar e para sentir. Sentir. Sabe quando a pessoa leva a vida no automático? Entendeu? E as pessoas não param nem para analisar isso. Só de você falar para mim, eu já tive aquela lembrança, sabe? Assim, deu para sentir. Deu para sentir. Dá. Sentir uma mesa de madeira pura. Pura, bonita, né? Você um sente arranjo bem natural e um arranjo artificial. Sim, é outra uma coisa que distancia. Só o pensar já te dá aquela sensação mesmo. Realmente, isso faz muito sentido, Marcela. Muito mesmo. Interessante as pessoas assim terem esse conhecimento. E em relação à mandala, vamos concluir a mandala e eu já vi que você vai ter que voltar, né? Com o maior prazer. É muito assunto. Muito. Sobre a mandala, que é em relação à estrutura da casa, né? Que você falou que tem algumas, Então, algumas Elga, informações. existem
N casos. Para dar um exemplo mais concreto para vocês, porque assim, a gente tem todas as áreas da vida que são contempladas nessa mandala. Então, a gente tem uma área que a gente mapeia na casa, que a gente vai saber onde está a área, por exemplo, da nossa força de trabalho, de organização, de foco. Por exemplo, trazendo um exemplo real, já tive casos de clientes de terem essa área, eu não sei se incompleta, acho que é a melhor palavra para as pessoas entenderem, porque a gente usa faltante, mas incompleta, né? Quando a gente aplica o baguá e fica faltando um pedaço por causa dessas formas que são complexas, que não são simples, né? Dessas casas, enfim. Sim. E apartamentos, também tem apartamentos assim, com muitos recortes, muitos ângulos, paredes com ângulos que não são de 90 graus. Então, assim, por exemplo, uma área dessa, né, que ela está ligada à energia masculina, o que vai acontecer com a pessoa que é o dono dessa casa, vamos dizer assim, que gere essa casa, que sustenta, né? Sim. Essa pessoa é que vai mais sentir, né? Inicialmente, quando os filhos estão pequenos, nem tanto eles, mas as pessoas que são os proprietários da casa. Então, ela vai ter dificuldade com essa energia masculina, que é uma energia de realizar. Porque é a energia masculina que realiza em nós. Sim. Você, Elga, tem seu masculino curado, senão você não estava aqui com todo esse sucesso que você tem. Amém, Senhor. Entendeu? Eu quero ter mais conhecimento disso. Então, assim, a pessoa vai ter uma dificuldade. O homem naquela casa pode ter uma tendência a não querer ficar ali, porque a casa não sustenta ele. Entendi. E uma casa com uma área faltante, na área do que a gente chama de relacionamento, que é a energia feminina, a mulher, vou dizer para vocês, tá? É mais resiliente que o homem. Normalmente ela aguenta mais lá dentro. Entendi. A mulher? Mas Nós somos mais existe, resistentes. o que existe quando a pessoa mora numa casa com essa falta dessa energia? Ela pode chegar a uma falta de auto-amor. Olha. Porque essa área ela está ligada à área de nutrição, de colo, de afeto, né, do feminino, dessa energia do feminino. Então ela passa a não se amar, né? E aí, olha só que caso complicado. Essa mesma pessoa, ela não tinha, simplesmente ela não tinha essa área no mapa. Mas, ok. Essa área de nutrição, ela é a área que alimenta, que o nosso corpo tem que estar nutrido para que a gente vá bem lá na nossa área da carreira. Sim. E na área da carreira dela, ela tem um fosso de elevador do prédio. Nossa. Então, assim, ela chegou para mim com sintomas e questões de depressão, de confusão, dela se sentir muitas vezes que ela tinha muitas frentes e não conseguir realizar nada. Então, assim, olha o símbolo daquilo, né? Sim. Então, ela tinha uma falta na área da carreira e um pedaço da área da carreira dela que estava para fora do apartamento era o fosso do elevador, que era como se fosse um buraco negro. Então, é o que representa, né, aquilo. É a energia que está dentro do espaço. Não quero assustar as pessoas. Não, gente, Não. é assim. E vou falar uma coisa muito séria, porque as pessoas leem às vezes coisas sobre Feng Shui, mas a gente tem que ver, para poder fazer um ajuste dentro de um espaço, é o que está ativo na vida da pessoa. Não é porque existe aquela configuração ali que aquilo necessariamente vai estar acontecendo com a pessoa, porque existe todo um sistema, vida da pessoa, de camadas e ligações da matriz dela, desde a experiência da infância, a sociedade. Cada caso é único, né? Cada caso é único, Você mas faz um aquela estudo da é a pessoa. configuração que existia ali, entendeu, Elga? E mostrando claramente, né, essa falta na área do trabalho e dos amigos, que é a energia masculina, né, o pai, o fazer, e da carreira, porque essa é uma área do lado da outra, né, que uma não estava conseguindo dar suporte à outra. Entendi. E nessa casa, a pessoa ela só conseguia, assim, ainda, vamos dizer assim, caminhar
porque ela tem uma área da espiritualidade muito forte. Que acaba Que fortalecendo. fortalecia ela para não acabar sendo arrastada. Eu entendo, então, outros fatores que ajudam. Marcela, nosso tempo acabou e eu estou aqui, assim, em pânico, porque eu estou muito interessada e muito curiosa em relação a nós aprofundarmos mais e também trazermos de uma forma, assim, bem didática para as pessoas sobre o Feng Shui, que eu tenho certeza que vai, assim, abrir caminhos de muita gente. Nós passarmos esse conhecimento, que às vezes não chega uma grande maioria de pessoas que estão aí com problemas que não sabem nem porquê. Então já quero te fazer um convite aqui para nós marcarmos um próximo bate-papo e concluirmos, né, essa nossa conversa. Mostrar para as pessoas de forma mais didática, trago alguma coisa aqui pra gente. Vamos tentar ilustrar, né, ter algo mais prático, mas eu adorei esse bate-papo, foi muito mais profundo do que eu imaginei. Adorei te receber aqui. Gratidão, Elga. E logo, logo você volta. E hoje é sexta-feira, dia da felicidade espontânea e dia que o Elga e você programa o seu final de semana só com coisa boa e nada melhor que um filminho ou uma série para maratonar. Então damos início ao nosso Agenda Vem Filmes e Séries. E vamos iniciar a nossa agenda de filmãos com este: Animais Fantásticos e Onde Habitam. Se você gosta da história do universo de Harry Potter, irá se interessar por Animais Fantásticos e Onde Habitam, um filme de fantasia e aventura. Na trama, acompanhamos a história de um magizoologista. Ele chega a Nova York nos anos 20, acompanhado de sua maleta recheada de animais mágicos. Welcome to New York. No human could do what this thing is capable of. E agora vamos para um filme de suspense e ação. Bala Perdida. Após ser acusado de um crime, um mecânico precisa encontrar a única prova que poderá inocentá-lo. Uma bala perdida que ficou dentro de um carro durante a execução do crime. Lino! Me fala um pouquinho mais sobre isso. A última vez que eu vi isso foi num crime que invadiu uma joalheria. O Lino enganou todo mundo. É sempre assim. Enquanto isso, ele tá solto por aí. É pra um filme. Parece que armou pra mim. Tem que acreditar em mim. E esse sim é um filmão. Um senhor estagiário. Todos sonham com a aposentadoria,
pois não precisará mais trabalhar. Poderá fazer o que quiser durante seu tempo livre. Um sonho, não? Bom, para o nosso protagonista, nem tanto assim. Um Senhor Estagiário é um filme fantástico que vem fazendo muito sucesso por sua história e seu elenco. Ao descobrir um programa de estagiários para a terceira idade, ele se inscreve e, depois de uma entrevista, acaba indo trabalhar em um site de vendas de roupas. E assim, tenta se encaixar nesse universo para entrar na ativa novamente. About 10 minutes ago. Well, better late than never. All right, so there are all these questions for your profile that you can answer if you want to, like people who inspire you. Jules Austin. You do inspire, Jules. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Oh. Good times. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my... Intern. Well, I was gonna say intern/best friend. Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Oh, boy. E esse filme já fez muito marmanjo chorar por lugares incríveis. O tema abordado neste filme é a saúde mental dos protagonistas. Violet e Theodore são colegas de classe e acabam tendo suas vidas transformadas ao se conhecerem um pouco melhor. Juntos, eles irão se apoiar para assim curar suas marcas do passado. Maybe I don't want to get out. You might end up loving it. No, I won't. 2 Wanders. That's all. Serious question. What are you most afraid of? Being ordinary. So don't be ordinary. What's going on with you? You seem like goofy. What are you looking at? There's a kid on my lawn. You know what I like about you, Ultraviolet? What? You're all the colors in one, at full brightness. You know, people call you the freak, right? Sometimes I get into these dark moods. Did you look into that support group I told you to check out? I want you to think about it. I need to do things that remind me that I'm in control. People don't like messy. Or different. E agora vamos de séries, aquela para ficar colados na frente da TV. Chernobyl. Esta série conta a história da explosão que aconteceu na usina nuclear que dá nome ao título. Em 1986, na Ucrânia, o acidente dizimou dezenas de pessoas e acabou por se tornar o maior desastre nuclear da história. Enquanto o mundo lamentava o ocorrido, o cientista Valery, a física Ulana e o vice-presidente do Conselho de Ministros Boris tentam descobrir as causas do acidente. Every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now, Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You
can see him, and you cannot touch him. Do you understand? E agora, Caçadoras de Recompensas. A série gira em torno de duas irmãs gêmeas que levam a rebeldia adolescente a outro nível, ao procurar mais problemas que o normal para a sua idade. Elas descobrem que são capazes de surpreender e prender criminosos, porque ninguém desconfia que possam fazer isso. E assim, se juntam a um caçador de recompensas veterano para aprender e seguir em segredo a profissão. A single lady and I want to meet somebody interesting. Hey. Hot. Hey. Hey to you and to yours. I've just got a lot on my plate right now. With debate and AP Chem. I'm like totally swamped. How about we get to work? Come on. Oh, my arms. I haven't eaten yet this afternoon. I don't know what you little tramps think you're up to, but I know you're lying. Adventure kind of makes me horny. Everything makes you horny. Oh, they're naked. Oh, we are really nailing this work-life balance. Why do women complain so much? It's super easy to have it all. This has to remain top secret. You're right. Twin swear. We got the perp, and also she got laid today. Jesus. She did, and I'm really proud of her. Oh, well, thank you. You're just weird. E o Elgue Você da semana fica por aqui. Mas olha, segunda-feira estamos juntinho novamente. Eu vou morrer de saudade. Bom final de semana e eu aguardo vocês na segunda-feira aqui na TV Pantanal, canal 22.1.